Agora vamos falar do Palmeiras na reta final aqui dos Donos da Bola. Palmeiras. Vinícius Bueno. E a grande pergunta é, Vinícius Bueno, quem vai jogar hoje? Praticamente o mesmo time que jogou contra o Atlético Paranaense no empate sem gols. A gente sabe que pro Palmeiras não vale muita coisa, além de observar os atletas da base. Mas pro Ceará vale esse jogo. O Ceará chega nessa última rodada já garantido na Sul-Americana, mas sonhando ainda com a pré-Libertadores, ou seja, o Vozão, mesmo com desfalques, deve fazer um jogo à vera. O Thiago Nunes tá valorizando bastante nas coletivas a vaga para a Sul-Americana e evidentemente que uma vaga para pré-Libertadores seria ainda mais comemorado. O Palmeiras mais uma vez vai com o técnico do Sub-20, o Paulo Vitor Gomes, o PV, e com muitos atletas da base, inclusive alguns do Sub-17. Quero destacar a presença do Matheus Fernandes mais uma vez, jogador do elenco profissional. São só 2 do elenco profissional entre os titulares e o goleiro Vinícius Silvestre. Mas o Matheus Fernandes é um cara que, por exemplo, não jogou tanto quando voltou do Barcelona e que poderia estar de férias. Ele abriu mão das férias porque quer jogar, porque quer mostrar serviço pro Abel Ferreira, que mesmo à distância, curtindo férias em Portugal, tá observando e evidentemente vai fazer anotações importantes para a próxima temporada. A provável escalação do Verdão, enquanto o Palmeiras não define essas renovações que são as mais importantes, do Abel Ferreira, que tem contrato, mas que deve assinar um novo vínculo até 2024, do próprio Anderson Barros, que está em reta final de contrato, mas será mantido na gestão da Leila Pereira. Enquanto o Palmeiras não define essas renovações, o Verdão tem esse jogo de saideira do Campeonato Brasileiro com atletas da base. O Vinícius Silvestre será o goleiro mais uma vez, o Gustavo Garcia quem joga na lateral direita. A expectativa é de um trio de zaga com Michel, Navaz e Lucas Freitas e o Vanderlan jogando na lateral esquerda. O meio-campo deve ter Matheus Fernandes e Fabinho, com um trio de ataque tendo Giovani, Kevin e Gabriel Silva, uma molecada da base que também aos poucos vai aproveitando essas oportunidades até para mostrar serviço pro Abel Ferreira, como foi no próprio Campeonato Paulista, né, Soler? Exatamente, dessa molecada que você falou, Gabriel Garcia, para a próxima temporada é um cara que merece ser muito bem observado. Gustavo. É isso, o Gustavo Garcia, muito bom lateral direito, Gustavo Garcia. Michel, esse moleque é extraordinário. Ele me surpreendeu muito contra a Ponte no último jogo da fase de grupos do Paulistão. Ele só tinha 16 anos. Só tinha ainda. 16 anos. Com 15 ele já era titular do Sub-20. Ele fez uma grande partida contra a Ponte, mas pra mim o diferente desse time aí é o Giovani. Sim, o Giovani é o diferente. Giovani tem tudo pra na próxima temporada já ser um cara que pode até brigar por vaga no time titular. É um jogador muito inteligente, gosto demais do futebol dele. Fabinho também é um ótimo volante pra ficar de olho ali. Palmeiras que vem com Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, essa molecada subindo. Fabinho pode ser mais um nome. E o Vanderlan na lateral esquerda me agrada muito mais do que o próprio Vitor Luiz. O Palmeiras já poderia pensar num futuro pro Vitor Luiz e dar mais espaço aí pro Vanderlan pra ser ali a terceira opção no banco de reservas, atrás do Jorge e do próprio Piquerez. E esse trabalho feito na base passa muito pelo João Paulo Sampaio, né, Vini? A gente já falou com ele outras vezes aqui nos Donos da Bola, na programação da Rádio Bandeirantes, um trabalho primoroso e que não é de hoje, né? Uma base, assim, que vai revelando jogadores, claro, não vai sair um monte de craques de lá, mas que podem fazer diferença. Uma pergunta já na reta final. No Campeonato Paulista, alguns desses jogadores foram aproveitados na temporada 2022, imaginando até a permanência do Abel Ferreira, por exemplo, que já criticou bastante o calendário. O Palmeiras já não tem esse mesmo vínculo com o Campeonato Paulista por problemas com a própria Federação Paulista de Futebol há algum tempo. Em todo esse contexto, há alguma possibilidade de esses mesmos atletas que jogam agora na reta final do Campeonato Brasileiro também aparecerem mais no estadual? Você tem alguma informação nesse sentido? Eu não tenho essa informação, até porque como o Palmeiras terá um Mundial, o Palmeiras minimamente vai ter de se preparar para esse Mundial. Como vai se preparar? Só treinando? Desde a reapresentação no dia 5 de janeiro ou entrando em alguns jogos do Campeonato Estadual? Essa é a grande dúvida. O Palmeiras de 2020 para 2021, quando as temporadas acabaram se intercalando ali e uma encavalou na outra, o Palmeiras não tinha como colocar os jogadores titulares porque havia um desgaste absurdo. O Palmeiras foi forçado a colocar atletas da base. Num cenário onde os titulares do profissional já saíram de férias na primeira semana de dezembro, eu acho muito possível que no dia 5 de janeiro o elenco volte descansado. E claro, tendo de se preparar. Não dá pra você só treinar, colocar a molecada da base. Acho que os jovens da base, eles terão oportunidades no Paulistão de novo. Eu só não sei se esse será o time que estará em campo em todas as rodadas do estadual.
Acho que o Abel vai mesclar um pouco isso em jogos. As 2 primeiras rodadas o Palmeiras deve utilizar a força máxima, né? Porque depois aí já viaja, né? Exato. Já Então, a primeira rodada é dia 26, a segunda dia 30, então de janeiro, né, no caso. não dá pra você ficar alheio nessa competição e colocar só moleques da base Ou entrar em campo, e não colocar né? o time titular uma única vez pra fazer um jogo, tendo uma disputa de mundial. Então, o planejamento, eu ainda não tenho informação e detalhes de como será o planejamento, mas não acredito que os meninos da base atuem em todos os jogos do campeonato né, estadual logo de isso. cara. Os titulares do profissional, esses sim devem jogar algumas partidas.